Vamos lá. O assunto de hoje é um assunto muito temido por todos, né? Um assunto que a gente estuda por muitos anos na escola. É o famoso verbo to be, cara. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês. Qual que é a impressão que vocês têm sobre o verbo to be? Chato, que mais? Legal? Não entendo. Vocês fizeram mestrado de verbo to be na escola também? Desde a primeira série. Desde a primeira? Vai sair do verbo to be. Aham. Verbo. Very good, very good. What about you? A revolta. E aí? Verbo ser, estar. Bom, gente, olha, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos entender primeiramente o que é o... Se alguém perguntar pra você o que é verbo to be, ser ou Estar. nada além disso, tá? Isso é o verbo to be, ser ou estar. É um verbo, a primeira coisa, é um verbo. E verbo é uma ação, certo? O que complica, então, na língua portuguesa? Por que o verbo to be é complexo pra gente? Por causa das traduções. Vocês vão ver que dentro do verbo to be tem em torno de 6 a 7 palavras diferentes. Tanto presente, passado e futuro. No português, na nossa língua portuguesa, traduzindo essas 6, 7 palavras, vai dar mais ou menos umas 20 e poucas, umas 25, 26 traduções. Isso é às vezes o que mais confunde, porque certas coisas no inglês são mais simplificadas. Parece que não, mas na nossa língua, muitas coisas são muito mais complexas, incluindo o ser e o estar. Já começa por aqui. Por que verbo to be você traduz para duas coisas? Por que não só para uma? Quer dizer o quê? Que se nós pensarmos dentro do inglês, quando o cara fala, por exemplo, I am, eu sou e eu estou, é interessante pensar nisso, mas eu sou e eu estou, para eles é a mesma coisa. Consegue pensar? É uma coisa que já não entra na nossa cabeça, porque na nossa língua, eu sou é um estado permanente. Eu estou é um estado temporário. Então, se eu falo I am teacher Murilo, eu sou professor Murilo. Você não vai traduzir para eu estou teacher Murilo hoje, né? Mas se você falar assim, I am tired, você vai traduzir como? Para eu estou cansado. Ó, eu estou cansado. Você não vai traduzir para eu sou cansado. Então você percebe que no inglês o to be é uma coisa só, né? Ser e estar para eles é a mesma coisa. Então você quer falar, eu estou em Curitiba. I am in Curitiba. Nós aprendemos as preposições, né? Então, por que eu falo I am? Eu estou. Mas por que não é eu sou em Curitiba? Mas você percebe que para eles é a mesma coisa? Eu falo I am Murilo e I am em Curitiba. Quer dizer, podemos dizer que a mente do nativo funciona da seguinte forma. Para ele, o ser e o estar é a mesma coisa. Para nós, da língua portuguesa, que crescemos com essa cultura de permanente e temporário, para a gente tem uma diferença. Mas para eles, ser e estar, the same thing, mesma coisa. Alright? Então vamos lá, vamos escrever o nosso título aqui. Eu peço que vocês escrevam tudo que eu for passar aqui, ok? Nós vamos falar de verbo to be no presente, no passado e no futuro, ok? E a primeira coisa que nós precisamos compreender é o quê? Os pronomes. Então escrevam aí, tá bom? Se vocês puderem, escrevam exatamente do jeito que eu estou escrevendo aqui, tá bom? I, you, he, she, it, we, they. Esses são os 7 pronomes que compõem a língua inglesa, certo? Todos vocês lembram as traduções deles? Sim. Vamos lá então. I, you, he, she, it. Pode ser isso, pode ser ele ou ela para tudo que não é pessoa. We. Vocês vão lembrar do funk do we, né? We. They. Eles ou elas. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida sobre isso, né? Então façam o seguinte, desenhem aí uma tabela junto comigo, tá?
Faz aí uma linha bonitinha no caderno, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma planilha, tá bom? Vou fazer aqui bem devagar para vocês entenderem aí a diferença que tem entre os 3 tempos do verbo to be. Então, essa primeira coluna são os meus pronomes, certo? Eu vou deixar aqui um PR aqui para indicar que são os pronomes, ok? É interessante porque, às vezes, eu já tive a experiência de perguntar para um aluno assim, tipo, você sabe o que é o verbo to be? E o cara me citar isso aqui. Ah, eu, I, you, he, she, it, we, they, viu? Eu sei o verbo to be. É engraçado isso. Mas muitas pessoas acham que o verbo to be é isso aqui. Isso aqui não é verbo to be, tá? Isso aqui são os pronomes. Mas por que toda vez que a gente vai estudar verbo to be, o professor põe esse negócio aqui no quadro? Para mostrar as diferentes conjugações. Porque, gente, olha, o verbo to be, embora ele seja um verbo, certo? Se fosse um outro verbo, por exemplo, to like, gostar, to watch, assistir, por que o to be é diferente? Porque cada conjugação eu utilizo uma palavra diferente. Quando eu falo eu sou, eu vou usar uma palavra. Quando eu falo você é, eu vou usar outra palavra. Não é igual o verbo gostar, que eu falo I like e eu falo you like e eu estou usando a mesma palavra. Por isso que o verbo to be gera muita complicação, porque eu não falo I be, you be, he be, she be. Não. Eu utilizo palavras diferenciadas no presente, no passado e no futuro. Então, para a gente separar isso aqui melhor, vamos lá. Deixa eu dividir isso aqui, ó. Vamos lá, eu quero que vocês dividam dessa forma aqui, tá, gente? Ó. 3 colunas, tá bom? Nessa primeira coluna, nós vamos falar do presente, tá bom? Nessa coluna aqui, nós vamos falar sobre o passado, certo? Deixa um PS ali de passado e aqui na última nós vamos falar sobre o futuro. Então vocês vão ter uma visão ampla de como conjugar o verbo ser ou estar nos 3 tempos. Alright? Uma perguntinha. Vocês já estão habituados com a pronúncia dessa palavra maravilhosa aqui? They. Né? O som do TH. They. Não é som de V, tá? Não é vei. Não é som de F também, não é fei. Não é som de S, é de they. É simplesmente o they. They. E tem que sair de uma forma natural, né? Você não vai falar they. Ah, eles são. They are. Não, vai ter que sair de uma forma natural. Isso é uma missão, tá? Para tudo que vocês forem estudar na vida, tá? Em relação ao inglês. Tudo que você for aprender, tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. Isso é muito sério, porque tem muitas pessoas que estudam inglês e só entende se for falado de uma maneira mecânica, sabe? Robotizada. E aí a pessoa só fala de uma maneira quadrada, sabe? Tipo assim, I am Murilo. Where are you from? Tipo quadradão, que significa de onde você é, né? Quer dizer, na prática, ninguém fala assim, né? O cara aprende lá, qual o seu nome? Mas como que ele fala? Como que ele pratica? Assim, ó. What is your name? Não é assim, não? Olha, quadradão assim, garanto pra você que você não vai ouvir assim na prática. Como é que você vai ouvir? What is your name, por exemplo? Ou what's your name? Maneira mais clássica de você ouvir. Nós até estudamos isso na cena do Shrek, lembra? Como que o burro pergunta pro Shrek? What's your name? What's your name? Aí você pensa assim, ah, mas eu estudei what's your name. Ah, mas eu estudei what is your name. E na prática, esquece. Então tem uma diferença entre o inglês que você estuda na escola, a teoria, o quadradão aqui que nós estamos vendo, certo? Que o professor aqui está tentando simplificar, facilitar, mastigar para vocês, mas nós precisamos tentar falar de uma maneira natural, certo? Então se imagina, quando você for falar uma frase no verbo to be, ah, eu sou fulano, eu sou Deltrano, eu sou ciclano. Tenta falar com naturalidade. Ah, aí é Murilo. Entendeu? Bem natural. Então, para nós entendermos melhor, vamos lá, o verbo to be, no presente, ele é dividido em 3 palavras diferentes.
primeiramente o am. Falem comigo aí. I am. Eu sou ou eu? Estou. Simples assim. Vamos lá. A segunda palavra diferente é o are. Fala comigo. You are. You are. Você é ou você está. Só que tem um porém. Qual que é o porém? O you também significa vocês. Então tem mais duas traduções aí, né? Vocês são ou vocês estão. Então, ó, presta atenção. You are significa você é, você está, vocês são ou vocês estão. Aí você começa a ver que o nosso português é chato pra caramba, porque, poxa, 4 traduções para you are não faz muito sentido, né? Terceira palavra do verbo to be no presente é o is. Então falem comigo aí. He is. He is. Ele é ou ele está. Gente, essas são as 3 palavras, tá? Beleza? Grava isso aí, ó. No verbo to be do presente, nós só temos 3. Am, is, are. Aqui embaixo nós vamos meio que repetir elas, né? Então, she significa o que mesmo? Ela. Então, she is significa ela é ou ela está. It is, isso é, isso está. Ele é, ela está. Quer dizer, tudo que não é pessoa. Beleza? Lembra isso aí. Tudo que não é pessoa. Não é só objetos e animais. Isso é muito interessante, porque por muitos anos, muitos professores que passaram pela minha vida, escola pública, tá? 15 anos de escola pública. Os professores falavam o quê? Toda vez que você vê o it, é só para objetos e animais. Só que, poxa, é tudo que não é pessoa, tá? Se eu estiver me referindo ao vento, por exemplo. Se eu estiver me referindo ao clima. Se eu quiser me referir à chuva, a um fenômeno da natureza, eu vou me referir com it. Então você pode falar que it é uma coisa indefinida, ok? Um grande exemplo disso é aquele filme do It. Por que tem a coisa? O nome do filme em inglês é só It. Mas por que no português tem que ter essa palavra, a coisa? Porque a gente precisa de uma explicação, porque a gente é brasileiro, né? Então, It é o nome do filme, tá? Pra quem não sabe, It. Quer dizer, é uma coisa indefinida. Tá, como é que você vai traduzir o nome do filme? It. Eles não conseguiram achar uma tradução, o que fizeram? Coloca aí, It, a coisa. Aí fala, no filme, eles se referem ao cara como It? Não. O palhaço se chama It? Não. Como que é o nome dele? Pennywise. Wise? Wise. Pennywise. Aí você pensa, tem a ver com It? Não. É uma coisa o quê? Indefinida. Ok, gente? Acho que é o nome dele, só. Ele é um palhaço que trabalhava num circo, né? Alguma coisa assim. Eu sei, só sei que o filme trata da história de um palhaço que mora num poço. Ele se alimenta com medo. Ele se alimenta do medo das pessoas. E ele se adapta, não é, ao medo das pessoas. Ele aparenta para cada pessoa de uma forma diferente. É uma coisa indefinida. It. Mas é só para dar um exemplo de que, poxa, it é uma coisa indefinida. Tudo que não é pessoa. Beleza? Então, nós usamos o mesmo. Ó, nós podemos perceber que para he, she, it, eu uso a mesma palavra. E o que significa he, she, it? Terceira pessoa no singular. O que é terceira pessoa mesmo? A primeira sou eu, a segunda é você. A terceira é aquela pessoa que não está na conversa, certo? Então eu estou aqui com o Halfer falando sobre o Thomas. Então eu sou a primeira, o Halfer é a segunda e o Thomas é a terceira. É sempre o alvo da fofoca, a terceira pessoa. Então eu estou aqui com o Antônio, certo? Toninho Rodrigues falando sobre o Halfer. Quem é a terceira pessoa? Halfer, certo? Então, quando você estiver falando mal de alguém, essa pessoa que você está falando mal é a terceira pessoa. Tipo, um exemplo, né? Tô aqui eu e o Halfer falando de você, né? Aham. Aí você é a terceira pessoa que a gente tá falando. Exatamente. Sua altura. Vocês estão falando sobre mim. E eu não estou na conversa. Certo? É isso aí. Ó, gente, deu para entender até aqui, né? Sim. He, she, it, você vai usar o is. Aí, nós temos aqui o we, que significa nós.
nós usamos o are. Então fala comigo aí. We are. Agora de um modo natural. We are. Vocês lembram da música We Are the Champions? My friend. Exatamente. We are the champions, my friend. É uma música do Queens, tá? Pra quem não sabe. Queens. Anos 80, né? Anos 70. Tem uma aula no YouTube, viu? Eu ensinando inglês com essa música inteira. We Are the Champions. Já tive aula de inglês. É muito legal. Dá pra estudar ela inteira e... É o we are. E ó, é aquilo que eu falei. Você aprendeu we are. Não fica falando só we are. Junta tudo, né? We are. We are. We are. É a primeira lógica para qualquer frase que você vai fazer. Não fala tipo assim, I am, parece que você tá disco riscado, né? Fala junto. I am, you are, he is, she is. Porque você nunca vai ouvir de outra forma. E a última, they are, significa o que, gente? Eles são. Eles estão. Mas também é feminino. Elas são ou elas estão. Beleza? Gente, vocês não precisam escrever as conjugações, tá? Em português. Tipo assim, eles são, elas são. Eles são, eles estão. Não precisa. Por quê? Porque você vai ficar muito focado nas translations, nas traduções. Você só precisa lembrar o quê? Que o to be é ser ou estar. E que essas três palavras representam o presente. Beleza até aqui? Do you have any question? No questions? Alright. Vamos então falar sobre passado, ok? Como que é? Passado. Past, tá bom? Passado, past. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre presente e passado. No presente nós só temos três palavras diferentes, né? Vou colocar ali um 3x ali. Você vai ver am, are, is. Essas três palavras só. No passado, isso se reduz para duas vezes só. Certo? Beleza, Tony? É isso aí. Então, no passado, a primeira palavra que nós temos para falar de ser ou estar, você concorda comigo que se eu estou falando no presente, eu sou, eu estou, no passado vai ficar como? Eu era ou eu estava. É meio questão de lógica isso, né? Então, I, essa palavrinha aí. Como que a gente pronuncia? Vamos lá. Was. A gente fala was. Só que a pronúncia dela não é was, tá? Talvez por muitos anos você aprendeu was. E a pronúncia dela tá mais levada pro do que pro was. Você vai falar was. Was. E outra coisa, de acordo com a transcrição fonética, a última letra não é S, é um som de Z. Então, você vai ouvir mais I was do que I was. I was. I was. Então, por exemplo, eu era seu amigo. I was your friend. Você não vai ouvir I was your friend. Depende muito do sotaque, mas a transcrição fonética diz que a pronúncia é mais puxada para o was do que was. Ok? Aí nós temos a segunda palavra do passado. A segunda palavra é essa daqui, ó. Fala comigo. Were. Were. Então fala comigo aí, ó. You were. You were. Você era, você estava. Vocês eram ou vocês estavam. Tudo porque o you é singular e plural, né? É você, mas também é vocês. Então, you were, essa palavra were é muito similar àquela palavra que nós aprendemos que significa onde, lembra? Where, né? Essa palavra aqui é muito semelhante a essa daqui, né? Confunde? O que vocês acham? Pela escrita, aparentemente confunde bastante, né? Pela escrita. Mas a pronúncia é muito diferente, tá? Um você puxa pro were e a outra você puxa pro where. E às vezes vai acontecer das duas estarem juntas, tá? Se eu quero perguntar aonde você estava, por exemplo, where were you? Ó, where were you? Where were you? Então fala comigo aí, where were you? Where were you? É uma pergunta, onde você estava? Ok? Então, só para diferenciar a pronúncia aí, tá? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, professor,
como é que eu sei a diferença de pronúncia entre essas duas palavras? Mostra as duas, mas é diferente, tá? Não vai confundir, é bem diferente. Então esse daí é o were, né? Esse aqui é o were, certo? Were. Ok? Lembrando que esse R aqui não tem o mesmo R do português, certo? Eu não falo worry, were, tá? Were, beleza? Então, tecnicamente, no passado do verbo to be, nós só temos essas duas. É was e were, certo? Was e were, é só essas duas. Aí nós entendemos que o quê? Que o passado do am é was, alright? Entendemos que o passado do are é were. Então, automaticamente, nós entendemos que aqui embaixo, o passado do are vai ser were. Então, fala comigo aí, ó. We were. We were. Nós éramos ou nós estávamos. Ambos com acento, tá? Nós éramos com acento no é e estávamos com acento no tá. Certo? Nós éramos ou nós estávamos. Beleza? Nós temos o they are. No passado vai ficar they were. Eles eram, eles estavam. Elas eram, elas estavam. Como é que fica, então? They were. They were. Beleza? Aí nós entendemos que o passado do is é was. Já que no passado nós só temos duas palavras, então os outros três presumimos que seja was. Então fala comigo aí. He was. He was. Ele era. Ele estava. She was. She was. Ela era. Ela estava. It was. It was. Isso era, isso estava. Ele era, ele estava, ela era, ela estava, para tudo que não é pessoa. Tem que fazer toda essa explicação, né? Mas, ó, se eu quisesse falar assim, ó. Isso estava fácil. It was easy. É interessante, porque eu até posso traduzir se isso estava fácil para isso foi fácil. Tá? Mesma coisa. Isso era fácil, isso foi fácil. A compreensão é a mesma coisa. Então, it was easy. Isso foi fácil. Beleza? Ok? E aí, finalizamos o presente e o passado. Gente, nós vamos falar agora sobre o futuro, certo? E o futuro, nós precisamos saber desta palavra aqui, ó. Will. Certo? Will. Então, will é um modal verb que nós utilizamos. O que é um modal verb? O verbo modal. É uma palavrinha que nós usamos para indicar futuro do verbo que está vindo à frente. Vamos supor, se eu falo aqui o verbo jogar, como é que é o verbo jogar mesmo? Play. Se eu falo I will play, eu estou dizendo que eu vou jogar, certo? A gente coloca o vou em tudo, né? Eu vou jogar, mas na verdade é eu jogarei. Mas é a mesma coisa, né? Certo? Eu vou jogar, eu jogarei, é a mesma coisa, certo? Vocês concordam com isso? Só que ninguém fala assim, né? Ninguém fala assim, ah, hoje eu estudarei, almoçarei, dormirei, comerei, depois, sei lá, tomarei banho, jejuarei. Quer dizer, assistirei. Ninguém fala assim. Como é que a gente fala? Eu vou. Eu vou pra tudo, né? Eu vou jogar, eu vou, enfim. Então, o que eu entendo sobre o will? Que sempre que ele antecede um verbo, aquele verbo vai pro future, futuro. Beleza até aqui? Então, quem que é o verbo da jogada? To be, certo? Eu vou pegar só o be. Vou deixar o to lá, certo? E vou falar I will be. Então fala comigo. I will be. I will be. Eu serei ou eu estarei. Ó, gente, isso aqui facilitou demais, né? Eu sou, eu estou. Eu era, eu estava. Eu serei ou eu estarei. Deu para entender? Isso é o futuro do verbo to be. Só que, ó, vocês perceberam que a gente fez uma escada, né? No presente eram 3.
No passado eram 2. E agora, no futuro, ficou só 1. Então significa que todas essas linhas nós vamos preencher com will be. Quer dizer, o futuro é sempre mais fácil, gente. Então eu posso ser psicólogo e falar para vocês não se prenderem no passado. Vocês focarem no futuro. Não deu boa piada, né? Então, ó, preencham a última coluna com will be. Então vamos lá, gente. Repitam comigo aí. You will be. You will be. In português, você será, você estará. Vocês serão, vocês estarão. Lembra sempre do you, tá? Pode ser você é, você está. Imagina que eu pergunto para vocês aqui, e aí, galera, how are you? Olhando para todos vocês, o que quer dizer? Vocês estão bem? Como vocês estão? How are you? Agora, se eu pergunto isso para todo mundo, mas eu tô olhando pro Ralfer aqui. How are you? Eu tô me referindo a quem? Vai depender do quê? Contexto. O contexto, o ambiente, para quem eu tô olhando? Para quem que eu tô apontando? A quem que eu tô me direcionando? O meu tom de voz. E se eu pergunto para ele aqui baixinho? How are you? Poxa, obviamente que eu não tô perguntando para todo mundo, né? Então, contexto. Terceira linha, repeat. He will be. In português, ele é não. Ele será, ele estará. Vamos lá. Repeat with me. She will be. Ela será, ela estará. It will be. Repitam, vamos lá. Isso será, isso estará. Se eu posso falar que isso será fácil. It will be. Isso será difícil. It will be hard. Hard, vocês sabem que está mais ligado para o rígido, né? Do que difícil, necessariamente, né? Difícil, nós temos o difficult. É até interessante, porque nós temos o hard disk, disco rígido do computador, que a gente chama de HD. É uma sigla de hard disk. A próxima linha, nós temos we will be. Fala comigo. We will be. Nós seremos ou nós estaremos. Então, ó, we are, nós somos, nós estamos. We were, nós éramos ou nós estávamos. We will be, nós seremos ou nós estaremos. E para nós terminarmos, they will be. Eles estarão, eles serão. Elas estarão, elas serão. Alright? Beleza até aqui? Bom, gente, vocês escreveram essa tabela aí no caderno de vocês? Sim? Então é o seguinte, o desafio de vocês vai ser o seguinte. Vocês vão elaborar uma frase para cada conjugação. Beleza? Vocês vão elaborar uma frase com I am, uma frase com you are, uma frase com he is, uma frase com she is, para cada conjugação, certo? Depois, uma frase para I was, uma para you were, uma para he was. Mesma coisa também pro futuro. Beleza? Serão 7 frases no presente, 7 no passado e 7 no futuro. 7, 14, 21. 21 frases. Beleza? Então é isso aí. Vocês têm alguma pergunta? No questions? Então, thank you very much. See you next class. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve,
você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!